A globalização pode ser a grande responsável pela disseminação de um vírus que já é conhecido por vocês muito possivelmente, o ébola. Esse vírus, ele causa surtos em alguns países frequentemente. E ele é muito pior em questão de mortalidade quando pensamos em outros vírus, como o novo coronavírus, como a influenza, vírus cuja transmissão já é bem conhecida e sabemos bem como evitar a disseminação dessas doenças. E o ébola pode levar a uma sobrecarga em hospitais e alerta nos sistemas de saúde e econômico do mundo. Imagine uma doença que se transmite facilmente e que tem uma letalidade aproximadamente 30 vezes maior do que Covid-19. Covid-19 tem uma letalidade de 3%, ou seja, a cada 100 pessoas infectadas, 3 vão a óbito, o que é uma letalidade alta, considerada com a gripe comum, a gripe que normalmente acontece, afeta as pessoas, chega a matar até 600 mil pessoas no mundo anualmente. Essa doença ébola está longe do Brasil nesse momento, mas é importante destacar que já foram notificados 1.000 casos aqui no Brasil, em um único ano. Vamos entender aqui alguns detalhes dessa doença, o que ela está causando de preocupação e também o que sabemos sobre tratamento, tá? Confere o vídeo aqui até o final. Qual o real perigo desse vírus? Vamos entender como que ele pode afetar a população se ele fugir do controle. Bem, ele pertence à família do Viloriviridae, é uma grande família. E no gênero ébola é onde se encontra esse vírus, que pode, claro, sofrer mutações. É uma coisa muito comum em vírus de acontecer. Ele é também conhecido por causar a doença da febre hemorrágica do ébola. É a doença mais conhecida devido a essas características. E tem uma letalidade de 90%, ou seja, a cada 100 pessoas infectadas, 90 vão a óbito por causa dessa doença. Essa doença foi descoberta em 1976, ainda não existe vacina autorizada e é possivelmente transmitida pelo morcego que vai para macacos, ratos, porcos e você pode desenvolver sintomas como febre, hemorragia até 21 dias. E consequentemente você precisa de todo um equipamento para se proteger, como proteção de olhos, de nariz, boca, porque não sabemos muito bem a transmissão se ela ocorre entre humanos nesse momento. Sabe-se que o morcego ele foi um intermediário, passando para macacos, ratos e porcos. Mas ainda a transmissão entre humanos não está certa. Sabemos que ela é transmitida por fluidos. E maneiras de prevenção são bem elaboradas nos países onde essa doença afeta com mais periculosidade, causando maior preocupação, que são países da África. O grande problema é quando termos certeza de que esse vírus for transmitido entre pessoas. Aí sim, possivelmente vai ser um alerta de pandemia perigosa. – 90% de letalidade. Imagina só. A cada 10 pessoas que são infectadas, 9 vão a óbito. Imagina isso num país, numa cidade pequena, em que 1.000 pessoas são infectadas, 900 iriam a óbito. Ela tem um potencial de matar as pessoas muito maior do que a Covid, maior do que inclusive a gripe espanhola, maior do que SARS, MERS, que são surtos que têm uma taxa de letalidade entre 10 e 30 aproximadamente. É uma doença preocupante. E algo que precisamos também ter noção é de que não existe vacina contra a ébola ainda, pelo menos até a data em que eu estou gravando esse vídeo. É claro que estão fazendo esforços para isso. Mas para que um dos principais fatores para que uma vacina seja acelerada é um número alto de pessoas infectadas, como aconteceu com o Covid-19.
Porém, a taxa de letalidade alta dessa doença, ela inviabiliza essa possibilidade. Qual é o tratamento para pessoas que desenvolveram sintomas de ébola e têm o vírus dentro do seu corpo? Não existe nenhum tratamento padronizado, por ser uma doença que não afeta muitas pessoas do mundo inteiro. Ela não é tão estudada assim. Mas o que nós temos são medidas de tratamento bem superficiais para atenuar os sintomas, como a inserção de catéteres intravenosos com o objetivo de melhorar a sua hidratação, a hidratação do seu corpo, por causa da hemorragia causada por essa doença. Ela causa uma febre hemorrágica. Outro modo de conseguir evitar mortes por essa doença tem como base balões de oxigênio. O oxigênio é fundamental para o funcionamento das nossas células, principalmente em casos de hemorragia. As hemácias, que são células que carregam o oxigênio, vão fornecer condições adequadas para que as células do coração, dos músculos, dos nossos neurônios, células dos rins, dos fígados, possam funcionar adequadamente. E a administração do oxigênio pode ser feita por meio de catéteres intranasais ou, em casos mais graves, por meio de intubações dentro da traqueia. E os antibióticos, eles também são utilizados para evitar algumas infecções causadas pelo enfraquecimento do corpo. E atualmente pesquisas têm sido conduzidas para aperfeiçoar o tratamento dessa doença e também vacinação. Mas essas pesquisas, elas ainda estão na fase de análise em animais, análises experimentais, para depois passar em humanos. O tratamento, normalmente, é a primeira coisa a ser pensada para acabar com uma doença, para erradicar uma doença às vezes. Mas quando pensamos de um aspecto da epidemiologia e também da imunologia, porque estamos lidando com infecções, o ideal é prevenção. Prevenção com base em vacinas. Ou também, quem sabe, intervenções até farmacológicas com compostos sintéticos que possam evitar a doença. Isso aí é um pouco difícil ainda, como coquetéis de anticorpos. E os casos no Brasil ainda estão poucos, mas precisamos estar monitorando a situação. Nesse contexto, é extremamente importante entendermos estimativas do que pode acontecer com essa doença, que é muito perigosa, num futuro não tão distante assim, como nos próximos 5 a 10 anos, considerando a data em que eu estou gravando esse vídeo. Existe uma previsão até 2025. O que pode acontecer? Pensando, é claro, numa disseminação desse vírus para o mundo inteiro, causando uma situação de pandemia. O ébola, já existem notificações, como por exemplo, notificadas pela OMS, de surtos, aqui no caso de 8 de junho de 2020, na República Democrática do Congo, um país bem conhecido, localizado no continente africano. E existem também outras notificações de surtos que chamam a atenção em outros períodos e regiões, como na Guiné. Lá foram notificados em fevereiro de 2021. E também em Guiné, outros casos foram notificados no mesmo ano, mas em cidades diferentes, o que mostra a transmissão da doença comunitária, muito possivelmente entre pessoas. Vamos chamar a atenção para a África, da mesma maneira que chamamos para a Ásia, no caso do novo coronavírus. Após 5 anos de calmaria, a Guiné voltou a registrar novos casos de ébola. Portanto, podemos entender que é uma doença que pode ter surtos e que pode, de uma hora para outra, disseminar para outras pessoas que estão perto dela e, consequentemente, dispersando, vai afetar outros continentes e outros países, o que pode gerar o estado de pandemia. E a preocupação é devido à alta letalidade dessa doença. Aí
possivelmente voltaríamos nessa situação calamitosa na qual passamos com Covid-19. O que pode dificultar essa estimativa pessimista, mas realista, é, por incrível que pareça, a alta letalidade dessa doença. Vamos pensar o seguinte: uma doença que mata muitas pessoas, aquela pessoa que está infectada, ela morre rapidamente e não tem tempo para transmitir a doença para outras pessoas. Covid-19, o exemplo que nós estamos pegando aqui nesse vídeo, é uma doença que tem uma letalidade bem menor, uma taxa de 3% aproximadamente, e a pessoa pega a doença, não morre e transmite durante mais tempo, o que ajuda a proliferar isso em uma comunidade. Uma epidemia de Ebola no Brasil é difícil de acontecer. Pensando também no SUS, que ajuda bastante nesse tipo de prevenção e tratamento de epidemias. Mas é possível sim que até 2025 alguns surtos epidêmicos de Ebola saiam da África e podem inclusive causar uma pandemia. É por isso que temos que ter cuidado, ok? Muito obrigado pelo apoio, pessoal. Um grande abraço para vocês.